Oi pessoal, tudo bem? Prazer ter você aqui para bater mais um papo com o Heleno Romano, que é terapeuta há 17 anos, especialista... De novo. Você tava mexendo. Tá, desculpa. Pode? Oi pessoal, um prazer ter você aqui com a gente novamente. Vamos bater mais um papo com o Heleno Romano, que há 17 anos é terapeuta, especialista em constelação familiar e também neurociência de trauma. Tudo bem, Helene? Muito bem. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, nosso bate-papo de hoje é sobre mapa astral e astrologia sistêmica. Isso. Já começo te perguntando o que é isso. Que coisa é essa, né? Ah, Bom, acho que eu vou contar primeiro como é que eu descobri, como é que eu criei, inventei esse método. né? Eu estava num curso de cantos e danças sagrados, aí o pessoal cantava, tinha aqueles cantos espontâneos. E aí, em determinada hora, o pessoal assim, vamos cantar o mapa astral? Eu falei, gente, esse pessoal tá muito louco. Como assim cantar mapa astral? Eu já tinha feito o curso de mapa astral, mas não atuava muito nessa área. Minha área sempre foi constelação. Falei, bom, já estou aqui, né? Vamos. E aí desenharam no chão as casas astrológicas, são 12 casas. E aí cada um representou um planeta do mapa de cada pessoa. E aí eu comecei a sentir cada coisa, as coisas que a gente sente na constelação. Eu falei, gente, o que é isso? Isso é uma constelação. E aí, ok. Depois eu fui, não, eu tenho que constelar esse negócio. E aí comecei a fazer em grupo. Era um horror. Porque um planeta começava a brigar com o outro, porque tem as tensões astrológicas, não sei se dá para ver aqui, que são as linhas vermelhas, as nossas dificuldades, as coisas que a gente precisa trabalhar em terapia. Aí grupo não dá, porque fica um planeta brigando com o outro, uma tensão brigando, tudo ao mesmo tempo, ou individual. Aí a gente olha uma questão, depois olha a outra, e ela vai muito mais profundo do que uma constelação tradicional. Porque ela olha aspectos que são do inconsciente pessoal. O que tem em mim que aflorou, que espelhou e que eu colei numa dor ancestral? Porque senão eu vou sempre responsabilizar os meus ancestrais. Nossa, eu estou num fracasso porque lá meu tataravô passou numa guerra. Não é bem isso. O que tem em mim que eu preciso trabalhar? E tem aspectos assim importantíssimos no mapa que faz assim eu enxergar muito mais profundo do que uma simples constelação. Porque eu falo, olha, tem uma dificuldade aqui. O que será que tem aqui? Posso depois explicar os aspectos do mapa. A astrologia, estamos falando de planetas, é isso? Estamos falando de planetas. As pessoas falam mais em signos, mas as ligações entre os planetas são mais importantes do que os signos. Tá. Porque você pode estar num planeta muito bom aqui numa casa, mas ele pode estar em conflito com outro planeta. Porque, na verdade, os planetas eles são arquétipos da personalidade. Vou dar um exemplo. Saturno. Saturno é minha relação com meu pai. A Lua, minha relação com a minha mãe, as minhas emoções. Vênus é como eu lido com o meu feminino e com o feminino no outro. Marte, como eu vou para o trabalho, como eu vou para o mundo, como eu vou, entre aspas, que é o deus da guerra. E assim por diante. Tem aqui ferida de alma, que é Quiron, que eu trago aí de diversas existências, que sangra, que eu não consigo resolver. Tem planetas retrógrados que eu prometi que eu ia resolver nessa existência, que são os meus maiores desafios. Então, às vezes a pessoa fica olhando para o signo, e não é isso. Os planetas, na verdade, eles são lentes que vão ampliar as energias sobre mim. Se eu olho para o mapa natal, são as tendências que eu trago dentro de mim e que eu preciso olhar. Então, às vezes, tem uma ferida de alma ligado... Cadê a Vesta? Está aqui. Vesta é o meu eu superior. É um asteroide que representa o eu superior. Rasgou a minha alma. Foi uma dor tão profunda que eu posso ter milhares de outros aspectos extremamente positivos, mas eu estou com uma dor tão intensa que enquanto eu não resolver isso, as coisas não vão fluir. Ou então, eu estou super alinhada com o meu propósito de trabalho, mas eu não fechei um ciclo anterior, de trabalho anterior, de propósito de vida. E aí isso aqui vai funcionar como se fosse um freio de mão puxado, e aí a gente não flui, não vai. Então, às vezes, olhar por que você não está conseguindo ir no seu norte, né? Na sua determinação de vida, o que faltou ali fechar? Então, às vezes, a gente não... Coisinhas mínimas, que às vezes a pessoa não anda
por essas questões. Tem alguma ligação, ou qual é a ligação que tem de astrologia, mapa astral com os signos? Não, sim, eles estão... Os signos estão nas casas, mas tem a ver, por exemplo, Escorpião, um signo muito profundo. Se eu tenho uma dor aqui, ó, que é Netuno, que é o inconsciente coletivo, num signo profundo, na casa de relacionamento, isso me dá indícios. Peguei um mapa aleatório de um cliente aqui, trouxe até, fechei o nome nem para ver. Me dá indícios de que eu tenho algo no coletivo ligado, muito profundo, com muita dor, ligado a relacionamento, que de repente atrapalha. Inclusive, no caso dessa pessoa, Netuno está retrógrado, na casa 7. Então, que é casa de relacionamento. Então, enquanto eu não resolver essa questão ancestral, coletiva, ligada a relacionamento, pode ser que eu tenha dificuldade aqui, ó, com o masculino, aqui com a fé, na casa do trabalho, então ela não consegue se firmar no trabalho, questões com o pai. Então, isso vai me dar, na verdade, o mapa, ele me dá indícios de como está o inconsciente da pessoa. Ele é simplesmente o meu manual de instrução. Mapa é o manual de instrução da pessoa. Tanto é que tem gente que nem divulga data, horário, porque vai que, né, cai na mão de alguém mal intencionado. Mas, a hora que eu olho aqui, eu falo assim, tem uma dor muito profunda aqui. Helene, na questão dos relacionamentos, né, fazendo uma brincadeira aqui para o pessoal que está nos assistindo entender um pouco de como que é isso na prática. Tanto no relacionamento entre homem e mulher, ou seja, gênero, tanto faz, mas a questão do trabalho também, nas relações de trabalho, você fala assim, não estou me dando muito bem com essa pessoa, acho que ela é Netuno retrógrado. Tem isso, não? As pessoas têm essa, até no relacionamento, já identificar nas outras pessoas que tem alguma coisa que está... Identificar nas outras pessoas, é isso? Nelas e nas outras pessoas, por que que o relacionamento não flui, por que que as relações de trabalho não acontecem, por que os relacionamentos amorosos não evoluem. Que cada pessoa é uma pessoa. E a pessoa não é só aquele signo, nem só aquele planeta. Tem diversos aspectos. Por exemplo, Juno. Juno é um asteroide que traz as parcerias e os relacionamentos. Como está o aspecto de Juno? Está aqui na tabela. Nesse caso, deixa eu olhar aqui. De Juno. Então, Juno está extremamente bem aspectado. Ela não tem problema de relacionamento. Porém, a trava pode ser que esteja ligada a algum ancestral que não ficou legal em relação a isso. Então, isso está pesando no inconsciente coletivo dela, só que Juno para ela está perfeito, que é o relacionamento. Agora, se a gente vai olhar para aquela pessoa que é do signo X, se combina... Não, isso aí para mim não, porque a gente é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Mas se eu não estou me dando bem com a namorada, ela pode virar para mim e falar assim, é porque você está com o Juno... Mas aí você manda ela para terapia. Porque vai culpar o asteroide de uma questão, né? Helene, falando sério, quais são os benefícios mais significativos em constelar o mapa astral? Quais são os benefícios? Enxergar aspectos mais profundos. Muito mais profundos. Então, às vezes, a pessoa fica assim, não, vou dar um exemplo de relacionamento. Você gostou desse tema. Então fica, o que não deu certo com... Você faz um mapa de todos os seus relacionamentos. Nossa, todos tinham o mesmo perfil, sempre terminou por esse motivo, então tem um padrão aí, o que eu preciso trabalhar? Mas às vezes a causa, ela tá tão lá para trás, que às vezes não é o relacionamento. É uma questão com o seu Plutão. Plutão é o seu poder pessoal, poder de escolha, poder de decisão. Ou se você está muito submissa, você vai atrair pessoas que não estejam lado a lado, ombro a ombro com você nas parcerias. Então, não é o relacionamento, é Plutão que a gente precisa olhar. Porque não é o Plutão, na verdade. Plutão é um arquétipo, os planetas são arquétipos da personalidade. Então, Plutão, poder pessoal, Urano, o inconsciente profundo. Sabe o fundo do poço tem um porão? É Urano. Tem aquela dor que é muito difícil acessar em terapia. Planeta da guerra, na verdade, como você vai para o trabalho, as emoções, que é a Lua, a comunicação, Mercúrio. O que mais que está faltando? Vênus, o feminino, a sua infância, o seu sol, sua personalidade principal, sua espiritualidade. Tem tanta coisa para olhar, né? Mas tem muito preconceito, né, com o mapa astral. Como que
geralmente as pessoas têm essa ligação de constelação com o mapa astral? Tem preconceito? Deve ter, né? Sempre tem. Sempre tem. De quem não entende. Ah, uma pseudociência. Funciona. Vem constelar para ver. Porque eu não vou fazer a leitura do seu mapa e dizer, olha, vai... Posso até dizer, ó, se você não resolver as suas questões ligadas ao seu feminino, isso pode trazer uma questão de saúde, porque está na casa da saúde. Então, talvez seja interessante resolver isso. Mas não vou fazer previsões, não é dia. Aqui a gente vai olhar, aqui é o mapa de nascimento. E a pessoa não é isso. Ela trouxe essas tendências, mas todo mundo cresce, amadurece, evolui. Hoje, 2024, como é que está essa pessoa hoje? Ela está igual ao mapa que ela nasceu? Ou ela já mudou muita coisa? Ou isso aqui indica que ela tem que resolver algumas questões na vida que ela não está nem olhando? Quando a gente fala de preconceito, a gente fala dos equívocos, né? De confusão, assim, o que é isso, o que é mito, o que não é, o que está ligado de fato ao mapa astral? Quais são os principais equívocos? Eu acho que tem gente também que no caso, né, como é novo a constelação de mapa astral, antigamente ou até hoje existem pessoas que fazem ali as previsões e aí fazem aquele charlatanismo que vão, porque vai acontecer tal coisa na sua vida, o seu mapa diz isso, as profecias ou as cartas de tarô e tal. Na verdade, é um instrumento para eu acessar o inconsciente. Constelação só trabalha com o inconsciente, constelação familiar. Talvez as cartas de tarô também indiquem o inconsciente. Mas eu não sei se o errado é o mapa ou a carta ou a pessoa que faz essa interpretação, né? Aqui a gente não pode predizer nada e nem é esse o objetivo. Na verdade, ele vai funcionar como um instrumento. Tanto é que eu lembrei de uma constelação que eu fiz recentemente, sei lá, outubro do ano passado, enfim. E minha filha está com problema na escola, minha filha está com problema na escola. E eu já tinha trabalhado questões de relacionamentos. A menina sofria bullying. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no mapa dela. E aí, não vou lembrar agora qual era o aspecto, mas tinha algo tão profundo ligado na ancestralidade, de uma briga ancestral. Enquanto eu não resolvia isso, enquanto isso não era trabalhado, ela ficava atraindo essas questões de bullying. E não era porque ela era submissa ou porque ela não sabia se colocar. Na verdade, era uma questão lá ligada ao Urano, ao inconsciente pessoal dela. Coletivo, na verdade. Quando você dá um exemplo, quando você fala está ligado ao Urano, está ligado por quê? Urano é o inconsciente profundo. E ele me mostrou, pelas ligações que ele tinha ali, que estava ligado aos ancestrais. Se eu for olhar só para Urano, não sei. Urano é o inconsciente profundo. O que tem lá? Um monte de coisa. Vou fazer seu mapa, hein? Claro. Elaine, e o mapa astral? Como que ele pode ajudar? Dê exemplos que ele ajudou as pessoas, por exemplo, em tomada de decisões. Tomada de decisões? Uma pessoa precisa tomar uma decisão e ela, na hora da análise do mapa astral, da constelação, ela tem esse apoio. É uma questão de trabalho. A pessoa, ela... não estou feliz na minha área. E aí a gente olhava, assim, não é isso. Não é a questão do trabalho em si. É alguma coisa que está ali que não é exatamente o trabalho, não é a casa do trabalho, não são as relações com o trabalho, era algo ligado ao nó do sul. Algo que ela não tinha concluído, que ficava puxando e ela não conseguia avançar. Então, se a gente está na sombra, digamos assim, no medo, na dor, por mais que a gente esteja alinhado com o nosso propósito de vida, existem coisas que estão lá, sabe, funcionando como não terminou de olhar aqui para mim, não terminou de resolver, não fechou esse ciclo. Então, eu lembro bem disso. E aí ela se sentiu bem confortável e falou, bom, agora é isso que eu vou realmente buscar no meu caminho. Porque eu falava assim, eu vou trabalhar com isso, não vou trabalhar com aquilo, eu vou trabalhar com aquilo outro, que me ajuda a enxergar o que eu preciso fazer. Não, eu vou te ajudar, entre aspas, limpar o que está lá no passado para que você consiga caminhar. Não dá para eu caminhar com as pernas de ninguém. Né? Sim. E dá um exemplo de uma experiência positiva que você teve na constelação de mapa astral. Ai, tem tantos. Nossa. Olha você só. Você está com o Juno ou com o Netuno
Retrógrado. Ou só a Vênus, cadê a Afrodite aqui, a deusa do amor, a Vênus, ó. A Vênus tá que tá, né? Você pode representar como um planeta, ou pode representar aqui a sexualidade, que é a Lilith, é o lado oculto da lua, as emoções mais profundas que ninguém conta. Deixa eu ver aqui. Ceres, que é a abundância e a prosperidade. O pai, que é Saturno. Um exemplo, teve uma sessão que a pessoa olhava para o mapa, e tudo muito, muito emaranhado, com muita dor. E muito difícil de acessar as informações, tinha um bloqueio muito profundo. Eu entendi, até pelas imagens que apareceram no inconsciente, que era algo muito antigo. Parecia a Suméria. Suméria da quanto? 5.000 anos antes de Cristo. Então, assim, não é da minha bisavó. Não, você não faz nem ideia do que aconteceu lá. E eram coisas muito pesadas mesmo, que ligadas a questões coletivas, ligadas à sexualidade e abortos, e tudo aquilo ainda vinha sendo arrastado na vida da pessoa. E como que ela ia saber? Uma coisa que aconteceu lá para trás. Sim. Né? E aí, a hora que a gente enxergou isso e pôde desemaranhar tudo isso, as coisas começaram a andar. Seguindo o raciocínio. Aí, como que você faz essa análise com mapa astral, com constelação, para poder tentar entender onde que essa pessoa está presa e que não desenrola? Primeiro que nada é racional. Claro que se a pessoa... questões do dia a dia, vamos ajudar aqui no seu planejamento financeiro, é muito mais do que isso. Eu não estou dizendo para a pessoa não fazer isso. Mas o que no inconsciente dela, ela está sempre atraindo situações onde ela não consegue um bom trabalho, ou ela está sempre gastando mais do que precisa, ou ela, sei lá, ganha um dinheiro e quebra o telhado, e quebra isso, quebra aquilo, um ralo na vida dela, ela nunca consegue guardar. O que acontece? Vive em situação de escassez. Exatamente. Muitas vezes são padrões de escassez que existiram no inconsciente coletivo familiar, que precisam ser tratados e limpos, que ficam ali que nem um pulsar. Né? Mas também tem as questões pessoais, individuais. Então, se a pessoa chega e fala assim, eu estou com um problema financeiro, o que é? Eu não sei de imediato. Eu falei, posso olhar o seu mapa para ver se ele me dá algumas pistas? Aí pode ser que eu encontre no mapa algumas pistas. Às vezes, a questão não é nem financeira. A casa 2, o dinheiro, está tudo ok. Não é o caso aqui. Aqui está ruim dessa pessoa. Mas vamos supor que seja tudo positivo na casa do dinheiro. O problema não é o dinheiro em si. É alguma outra coisa, alguma outra área da vida dela que faz com que reflita num aspecto financeiro ruim. Então, eu preciso olhar para esses aspectos. Não é preto no branco. Depende muito de cada pessoa, de cada situação. Você já teve alguém que consultou você, por exemplo, com um problema específico e que você quer compartilhar? A maioria das questões de dinheiro estão ligadas ao feminino. Então, às vezes, a pessoa fica assim, não, eu vou olhar para o meu trabalho, eu preciso mudar faço uma outra faculdade, procuro outro emprego. Às vezes, elas vêm com umas ideias assim. E aí, a questão está tão profunda, está tão no feminino, que enquanto o feminino estiver ferido, ela não vai conseguir gestar um projeto, uma ideia, um trabalho, um relacionamento. É desse caso que eu te falei, lá do passado, uma Suméria, onde tinha muito aborto, tinha muita dor, tinha... Ou às vezes, sabe o que é? Lembrei de uma pessoa que ela falou assim, nossa, minha vida está parada. Então vamos constelar. E aí, era em grupo, essa não era com bonecos, era em grupo. Aí a pessoa ficou lá, estatelada, não conseguia se mexer. Eu falei, o que aconteceu na sua vida? Você fez uma cirurgia? Fiz. Ela estava presa numa memória de anestesia. E aí, tudo para ela parava. Enquanto não desbloquear essa energia de bloqueio que o corpo entendeu como uma situação de morte, ela não conseguia andar na vida. Então, são coisas muito sutis que as pessoas não fazem nenhuma associação, mas que às vezes paralisam a vida como um todo. Ou ela está presa numa dor de relacionamento, está lá abraçando cactos todo dia. Ah, mas por que você não larga? O trauma puxa, a ferida dói, fica sangrando. Então, não dá para dizer é esse aspecto ou é aquele outro.
É um conjunto de coisas que a gente tem que olhar Que com certeza você faz isso no diagnóstico. no diagnóstico. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não tenho assunto nenhum, eu quero constelar o mapa. É possível? Sim, eu vou olhar para o mapa, ó, tem aqui 1, 2, 3 planetas retrógrados, então você prometeu que você ia resolver isso, tem uma ferida de alma, tem uma questão financeira ligada e provavelmente algum trauma de infância que afetou o seu poder pessoal, que você não consegue se colocar. Tem questões ligadas à sexualidade e os relacionamentos, então vamos olhar para essa ferida aqui do masculino, aí a gente vê se tem alguma questão, por exemplo, de abuso, que é mais comum do que a gente pensa, hoje em dia. Hoje em dia não sempre, né? Então, às vezes a pessoa está travada num aspecto que aqui financeiramente, ok, mas aí são outras coisas que travam a vida da pessoa. E tem algumas pessoas que te procuram para falar de previsibilidade. Me diz o que vem Não, por aí. eu não trabalho com isso. Isso, não. Não, eu falo, não faço leitura racional, astrológica. Sim. Eu constelo o mapa. Sim, senão eu ia te perguntar os 6 números da Mega Sena. Da Mega Sena. Ai, que filha. Elaine, Corta Romano. Deixando você beber água, tranquilo. Coitado, vai ter trabalho para editar. Não, ele está acostumado. Como que a constelação em mapa astral pode se integrar com outras abordagens, outras práticas de constelação? Às vezes a pessoa não me procura para o mapa, ela procura para uma neurociência, ou para uma apometria, ou para uma constelação tradicional, seja em grupo, individual. Às vezes, eu falo assim, deixa eu dar uma olhadinha no seu mapa, que tem mais coisa aí que a gente não está conseguindo ver. O mapa, ele vai me dar os indícios de... Tem coisas escondidas ali. Ele é um manual de instrução. É isso. Sim. Quer dar um exemplo pra gente do mapa? Desse aqui, pode ser? Pode ser. Falar da vida dessa pessoa. Vamos lá. Plutão aqui, eu esqueci de colocar bonitinho. Depois nós vamos falar sobre Plutão, tá? Porque teve uma novidade sobre Plutão. Novidades sobre Plutão? Sobre poder pessoal? Não, é outra piada. Pode contar. Não, Plutão foi demitido dos planetas. Ele virou planetoide. Ele virou planetoide. Mas é brincadeira dos planetas. Então, vamos lá. Dá um exemplo sobre o mapa que você pode citar pra gente. Então, a pessoa me passa data, horário, cidade e estado de nascimento. Eu não sei o horário. Tudo bem. A única coisa que eu não vou ter as casas aqui. Mas o que mais me importa são os planetas. O horário vai me dar as casas, o ascendente. O ascendente me conta o que a sua mãe sentiu emocionalmente durante a gravidez e que ficou marcado no inconsciente daquele bebezinho. Então, se ela estava com um conflito, aquela criança sentiu. Então, o ascendente me mostra isso, porque o ascendente é o que a pessoa viveu na gestação. Então, aqui no caso, ela tem o ascendente em Áries, mas o planeta que está aqui é o feminino. O feminino, provavelmente, dessa mãe estava muito ferido. Ligado aqui à Lua, as emoções, que é o signo descendente. O que é o signo descendente? Ele mostra os maiores desafios. Os meus desafios não são o meu signo solar, são o meu signo descendente. Então, eu tenho que olhar para o signo contrário. Então, o desafio aqui, realmente, dessa pessoa é ligado às emoções. Falando disso, tem uma ferida de alma ligada ao poder pessoal. Algo que tirou o poder pessoal. O poder de escolha, o poder de decisão, que afetou a infância, que pode afetar questões de dinheiro, porque está na casa do dinheiro. Questões da sexualidade, que pode estar ligado ao abuso, uma série de coisas que não dá para afirmar, a gente tem que ver. Aqui, neste caso, ligado na casa 7, ao inconsciente coletivo, que é Netuno, retrógrado e num signo profundo, significa que é uma dor muito profunda, que vem lá de trás. E olha, ele está ligado a Júpiter. Júpiter é o planeta da fé. Será que foram mulheres que foram queimadas numa inquisição? Não sei o que está nesse inconsciente aqui, né? E está retrógrado. Tudo isso volta aqui a machucar na sexualidade. E tem uma dor com o masculino, com Marte.
na casa da família. Então, pode ser que tenha alguma questão difícil de relacionamento ali com o masculino dentro da família. O que tem ali? Pode ter abuso, pode ter um monte de coisas. E tudo isso aqui, dessa ferida, ligado ao pai dessa pessoa, né? Que se fecha aqui e volta para essa questão do ascendente, que foi o que a mãe viveu durante a gestação. Então, eu olho para a pessoa e falo assim, tem uma ferida grande na sexualidade aí. E depois dessa análise, vamos pensar em plano de ação. Provavelmente você vai passar Aí eu vou algumas constelar. decisões ou sugestões para essa pessoa. Não, aí eu vou constelar. Eu não vou simplesmente falar, ó, você tá tudo ferrado, viu? Vai embora, tchau, até logo, próximo. Não. Vamos tentar limpar isso daí? Vamos enxergar o que aconteceu. Posso até olhar para a Lilith, que eu não li aqui. Não, a Lilith está na casa 4. O que aconteceu aqui que feriu profundamente o seu inconsciente, ligado ao inconsciente coletivo? E Netuno não é só o coletivo, Netuno é a fé coletiva. Então, por isso que me deu a ideia de, sei lá, Inquisição. Pode ser alguma outra coisa. Vamos abrir a constelação e ver o que está ali? E aí a gente vai promover a desidentificação psíquica e emocional. A gente vai limpar tudo isso do seu inconsciente. Desidentificar. Não dá para apagar o passado. Não dá para apagar a história. Mas a gente pode olhar com outros olhos e entender que o passado ficou lá. E agora a gente consegue fazer diferente, sem arrastar para aquela dor. Porque normalmente vem assim, como é que eu vou ter um sucesso de relacionamento se as minhas ancestrais não tiveram? É uma dor que fica no inconsciente, as pessoas nem fazem ideia. Elaine, se você fosse resumir constelação e mapa astral em uma frase, qual frase seria? Muito além das estrelas. Muito além das estrelas? Muito além das estrelas. Legal. Pessoal, mais um bate-papo aqui com a Elaine Romano. Agradeço a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado também por estar aqui com você. Pessoal, fiquem ligados. Logo, logo terão mais episódios com a Elaine Romano. É isso aí, até mais.